E o ministro Alexandre de Moraes deixa o cargo carregado de questões que geraram muita polêmica por causa de suas decisões. E, em função disso, acabou causando indignação em muita gente, principalmente em integrantes do Poder Legislativo, como é o caso do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Ele chegou a mandar um recado bem duro para o ministro que está saindo, e foi na sessão desta quinta-feira, na Câmara dos Deputados. Nicolas Ferreira foi muito aplaudido por todos que estavam ali. Veja aí. Nós estamos cansados de saber que foi todo um processo injusto, um processo persecutório, porque essas pessoas estavam de verde e amarelo. Se estivessem de vermelho, com o MST no peito, ou com a UNE no peito, ou simplesmente black blocs, né, com os rostos tampados, eles estariam livres, como estão agora. Cansaram de fazer isso aqui no Congresso, inclusive também em São Paulo, e estão absolvidos. Então nós estamos carecas de saber disso. O que eu quero mandar aqui um recado é específico para aquele que de fato gerou tudo isso, que chama-se ministro Alexandre de Moraes, que parece que o nome dele se tornou praticamente como, quem já viu Harry Potter aí, né, aquele que não pode ser nomeado, aquele que não pode ser falado, porque deputado tem medo de ser preso ao citá-lo ou ao criticá-lo, pessoas comuns têm medo de falar sobre ele, porque tem medo de uma repressão, aumentar a pena, ou se não, não fazer com que a prisão se torne domiciliar, medo de repressão de um juiz, que deveria nada mais, nada menos que garantir a constitucionalidade. Então o meu recado aqui é específico para o ministro Alexandre de Moraes. Chega, já deu. Se o recado que ele quis dar para a direita foi de que ele é malvado, de que ele consegue sim colocar medo nas pessoas, quero dizer para ele que ele saiu derrotado de tudo isso, mas chega! Afinal de contas, nós temos, não é somente uma luta política que está acontecendo aqui, não, horas. Nós temos famílias sendo destruídas. Nós temos uma família que está hoje sem um pai, porque o Clezão morreu na cadeia. Sem querer desmerecer a morte de ninguém, porque foi uma morte trágica, a morte da Marielle. Mas eles ficaram 6 anos querendo culpar alguém, nós sabemos muito bem quem. E nós temos o Clezão ignorado pela mídia. Engraçado aí as referências do deputado Nicolas Ferreira, né? Porque ele é bem jovem, ele fala de Harry Potter e coisa e tal, mas ele é extremamente inteligente, né? O Gerson, você acha que ele pegou pesado nesse recado aí? Pelo contrário, como eu acabei de mencionar na minha fala lá no início do programa, quem pegou pesado nessa audiência realmente foi o doutor Silveira, né? O Ezequiel Silveira, porque ele nominou os traidores da nação citando o discurso de Ulisses Guimarães exatamente na promulgação, lá em outubro, lá de um passado que para muitos é distante, lá em 1988, quando promulgada foi essa Constituição na qual ele enunciava os traidores da nação, exatamente os que fechavam o Congresso, os que garroteavam de qualquer maneira o poder legislativo. E nada mais foi do que o próprio ministro Alexandre de Moraes fez por diversas vezes, caçando as redes sociais de parlamentares. Inclusive, há um parlamentar que está preso e foi condenado, e aí é importante dizer, com o respaldo dos seus pares no Supremo Tribunal Federal, por gravar um vídeo no qual ele ofendia os ministros da Suprema Corte, o que realmente é reprovável, deveria ensejar algum tipo de punição, mas jamais a perda do mandato e até mesmo a prisão e a condenação há muitos anos, que inclusive ele se encontra ainda em regime fechado. O que nós temos hoje é uma reprodução, e o Nicolas Ferreira apela ali para autores mais jovens, que a sua geração entende, mas todos nós que vimos o doutor Ulisses, por exemplo, fazer referência a um nojo da ditadura, como ele dizia, podemos observar agora que o próprio Tribunal Superior Eleitoral, durante o período que agora a ministra Carmen terá a oportunidade de corrigir esse seu erro gigantesco, quando ela admitiu aquela exceção de uma censura que seria só até o final do mês e que persiste até hoje,
quando esse próprio tribunal decidiu, por exemplo, retirar as propagandas eleitorais do presidente Bolsonaro que citavam a Venezuela como uma ditadura ou citavam a Nicarágua como um país que perseguia a Igreja Católica, quando, logo nos primeiros dias do governo Lula, ele recebe o Nicolás Maduro como se fosse um chefe de Estado, ele que aqui nos Estados Unidos ele não pode nem passar perto porque há ordem de prisão e recompensa pela sua liderança de um Estado de narcoditadores. Então você veja que situação nós nos encontramos, Paulo. O que o Nicolas coloca, e que o próprio Ezequiel Silveira também colocou, é que o ministro Alexandre de Moraes ele foi talvez utilizado como um testa de ferro, como alguém que foi escalando uma crise que começou lá com o amigo do meu pai, lá da revista Cruzoé, lá atrás, mas que nesses 5 anos foi crescendo como uma bola de neve de inconstitucionalidades e de ataques ao Estado de Direito. E hoje, essa nossa interpretação nova do que é a justiça do Brasil, ela está muito vilipendiada, Paulo. E eu concordo com o Nicolas, já deu. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, na minha opinião, inclusive, não tem lugar mais no Supremo Tribunal Federal. Em algum momento, os seus crimes de abuso de autoridade e todas as irregularidades do processo que ele conduziu e que ainda continua conduzindo desses inquéritos do fim do mundo, serão penalizadas. A algum momento, ele será responsabilizado por tudo isso. E eu espero que isso não demore muito, porque, na minha avaliação, a sua presença ela acaba prejudicando a própria imagem do Supremo Tribunal Federal.